Especial: Independência ou Morte. Independência ou Morte. Com a volta de Dom João VI para Portugal, o filho do monarca, Dom Pedro, de apenas 23 anos, assume a regência do Brasil. Por causa da pouca idade, a Corte de Lisboa tenta diminuir os poderes do príncipe regente e tornar o Brasil menos autônomo como povo. Os insistentes pedidos para que o filho de Dom João VI volte à Europa são ofuscados com abaixo-assinados enviados por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O mais importante deles, com 8.000 assinaturas, é fundamental para outro momento importante do Brasil, conhecido como Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, como descreve o professor de História, Ronaldo Faria. A partir do momento que Dom Pedro fica isolado aqui, como o único membro da família real no Brasil, Dom Pedro ele tem que dialogar, ele tem que negociar com a elite brasileira. E a elite brasileira, temendo esse retorno à colonização e a perda de seus privilégios, começa a incentivar Dom Pedro I a romper os laços com Portugal. Depois de dizer o famoso fico, evidenciando que ele está desobedecendo a Portugal, ele começa a tomar uma série de atitudes que vão mostrando que o Brasil vai alcançando sua independência. Em algumas províncias, os partidários portugueses não aprovam o governo de Dom Pedro e fazem de tudo para embarcar o regente de volta à Europa. São convencidos do contrário por uma multidão que ocupa o Campo de Santana, no Rio de Janeiro. A negativa de Dom Pedro em voltar para Portugal gera uma crise. Os ministros se demitem e o regente nomeia José Bonifácio, uma espécie de governador de São Paulo à época, para chefiar o novo ministério. A imperatriz Leopoldina assume a regência durante as viagens do marido. O professor de História, Ronaldo Faria, diz que o Brasil já se preparava para uma reviravolta. Se Dom Pedro, por um lado, tem que atender aos pedidos da elite, manutenção do escravismo, dos latifúndios, da economia agroexportadora, por outro lado, ele vai ser o primeiro monarca de um país, dentro do contexto da América do Sul, considerável, enquanto todos os outros territórios que ficam independentes optam por um regime republicano. Então ele vai ser o único rei da América nesse caso. A situação piora. Na Bahia, tropas pró e contra-governo entram em confronto. A corte em Portugal toma medidas radicais para frear o que considerava a rebeldia do Brasil. E Dom Pedro revida, como explica o professor de História, André Luiz Barbosa. Ele recebe uma espécie de uma declaração pedindo para ele permanecer, e Dom Pedro permanece. Aí depois você tem um outro evento importante, que é quando Dom Pedro ele se impõe ao parlamento português e cria um decreto chamado Decreto de Cumpra-se. Então as leis criadas no parlamento português só seriam aplicadas com a chancela dele e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando ele der esse passo, já está consolidada uma eventual separação. Diante das novas decisões, a situação política no Brasil fica mais complicada e a ruptura com Portugal é inevitável. Na próxima reportagem, Dom Pedro declara o Brasil independente de Portugal. Especial: Independência ou Morte.